Pastor, por favor. É um prazer de estar de volta com vocês. E eu acho que foi no começo do ano que eu estive aqui. Então, Pastor Laula, muito obrigado mais uma vez por esta oportunidade de reencontrar toda a família. Eu sei que nós não tivemos muita oportunidade de conversar nesta viagem, mas quando nós temos muitos filhos, eles têm muitos filhos, então as coisas têm que ser muito escorridas mesmo. Mas, irmãs e irmãos, eu espero que teve um dia bem proveitoso. Eu sei que vocês estão já aqui uns 12 horas, então vocês são persistentes, parabéns, vocês são fortes mesmo. Então, mas eu espero que foi um dia edificante para as mulheres, em particular, estudando Provérbios 31. E agora, para finalizar, nós vamos trazer um pouquinho de equilíbrio, mas me parece que ainda resta muitos mais irmãs do que irmãos. Então, mas isso não tem problema, porque é vocês que vão ter uma grande responsabilidade e privilégio, creio eu, de educar os futuros homens. Então, vocês precisam, capturar, amar, entender a teologia bíblica de um homem de Deus para que vocês possam nutrir, e ensinar isso aos seus filhos, netos, bisnetos e todos os outros cenários, sobrinhos e tudo mais. O pastor me pediu para falar sobre este tema, ensina os homens, o pastor e o ministério masculino na igreja. Então nós vamos falar, primeiramente eu gostaria que você ir na sua palavra para Tito, capítulo 2. E o pastor tem a responsabilidade de instruir homens de Deus. Isso é um ministério vital, importante da igreja. Sempre nós temos que educar, ensinar, treinar os homens para que eles cresçam e se tornarem homens de Deus, homens piedosos. Tito 2 é uma passagem que fala a este respeito. Paulo, escrevendo, fala assim: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Quanto aos homens idosos, que sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sádios na fé, no amor e na constância. Então, todos os homens na igreja devem ser assim. Tito, o apóstolo Paulo, através do Espírito Santo, quer dizer, é Deus. Este é o desejo de Deus para a igreja de Cristo, que todos os homens, que eles são temperantes, respeitáveis, sensatos, sádios na fé, no amor e na constância. Aí se pula a parte sobre as mulheres, que nós já falamos muito sobre eles, chega ali de volta no versículo 7, torna-te pessoalmente padrão de boas obras. Todos os homens devem ser padrão para a sociedade e para a igreja e para a família. Cada pai deve ser o padrão de boas obras. No ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível, para que o adversário seja envergonhado, não tendo indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Então aqui nós estamos
aprendendo e ouvindo mais uma vez sobre as responsabilidades de cada ser humano, na verdade, mas especificamente os homens, de se tornar, eu vou introduzir duas palavras que vocês conhecem certamente, mas se você esquece tudo que é falado neste breve momento aqui para finalizar o dia, né? Lembra piedade e paideia. Piedade e paideia, porque esse vai ser nosso foco neste encontro. Homens que não são este tipo de homem, homens na igreja que não são homens piedosos, eles não são bons maridos, e como pais eles vão deixar um legado de mediocridade espiritual e desastres atrás deles. Muitos pastores sentem os efeitos da falta de homens piedosos na igreja. Homens em crescimento, homens que estão norteados e inclinados para ir no caminho certo. Homens que pudessem liderar em sua casa e também fora deles. Este é o tipo de homem que nós estamos querendo ver construído na casa do Senhor. O clamor, diz um outro autor falando sobre este assunto, o clamor das igrejas ao redor do mundo é por homens piedosos, homens que exercem sua liderança tanto em suas casas quanto na igreja. Muitas igrejas são funcionalmente lideradas por mulheres. Outros por homens não piedosos. E este cenário é triste. Quando as mulheres, eles têm que tomar a liderança, e muitas vezes isso não é simplesmente um mau entendimento da palavra de Deus, mas é um desejo verdadeiro de ver a igreja crescendo, e na ausência de homens para cuidar deste aspecto, aí as mulheres muitas vezes surgem para tomar liderança. Mas por quê? Falta de liderança verdadeiro masculino. Então precisamos, amados, de homens que vão abandonar suas pequenas ambições para as coisas deste mundo. Nós somos muito cativados, muitas vezes, com nossos sonhos passageiros, e nós esquecemos as prioridades de Deus, o reino de Deus em primeiro lugar. Isso que Jesus nos ensina, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e esquece as outras coisas, e Deus vai acrescentar tudo o que é necessário para a sua vida. Tem outros textos que são muito relevantes, e eu sei que vocês conhecem muitos destes textos. Eu só queria, nesta primeira parte, te mostrar alguns outros textos importantes sobre este tema. Mateus 28, vocês nem precisam ir lá, mas é claro que cada geração da igreja precisa fazer discípulos, né? Então, homens verdadeiros têm que fazer outros homens verdadeiros, fazer discipulado, onde um pai sabe pegar um filho e construir no coração e na vida daquele pequeno rapaz. Ele sabe, ele tem discernimento e capacidade de instruir aquele menino para que um dia ele se torne a ser um grande homem de Deus. Discipulado, Mateus 28. 2 Timóteo 2, nós estamos bem pertinho ali, né? Muito interessante essa passagem. 2 Timóteo 2, até nós podíamos, nós devemos ter esse ministério na igreja. O ministério de 2 Timóteo 2. Não tem aquele livro escrito por vocês, mulher, chamado A Mulher de Tito, capítulo 2? Tem um livro, eu acho que é traduzido, né? Eu acho que é Elizabeth George que escreveu, mas nós devemos ter um livro para os homens.
o homem de 2 Timóteo 2:2, porque olha que o apóstolo Paulo fala para Timóteo aqui. 2 Timóteo 2:2, ele diz assim, versículo 1, Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus, e o que de minha parte ouviste, quer dizer, toda essa teologia que eu te ensinei, você ouviu de mim, agora, através de muitos testemunhos, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Está vendo o que está acontecendo aqui? Paulo está ensinando Timóteo, você instrui outros homens que vão ser capazes de instruir outros homens. O homem de 2 Timóteo 2:2. Então, homens de Deus e mães e tias, vocês querem ver meninos crescendo que não simplesmente são piedosos, mas eles são um padrão entre os fiéis e eles sabem instruir, ensinar outros para se tornarem mais parecidos com Cristo. Então tem um discipulado, um rede de discipulado que começa ali com a liderança, com os presbíteros, com o pastor da igreja ensinando, mas isso tem um efeito, qual a palavra, cascata, aonde isso vai continuar ali na família. Aí o ministério da igreja, teologia e piedade vai crescer, porque não só está vindo do púlpito, mas em cada lar isto está sendo ensinado. E essas são as expectativas dos pais no lar, é de ver a próxima geração se tornando mais parecido com Cristo. Então lembra essa passagem, 2 Timóteo, o ministério de 2 Timóteo 2:2, homens sábios instruindo outros homens sábios, para que eles possam também instruir outros homens. 1 Timóteo 3:1-7 diz assim, e se você quer saber o que é o nome de Deus, como é que ele aparece, 1 Timóteo 3:1-7. Fiel a palavra, e se alguém aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Quer dizer, se você quer se tornar um presbítero, um pastor, um bispo na igreja, essas são palavras sinônimas, elas significam a liderança espiritual. Ou quem não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Não seja neófito, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Pelo contrário, é necessário que ele tenha bom testemunho dos de fora, a fim de não cair no opróbrio e no laço do diabo. Então, irmãos, aqui nós temos uma breve descrição de um líder espiritual na igreja. E claro que isso é para a liderança, mas a liderança é chamada para ter essas qualificações, essas qualidades, porque eles têm que ser um modelo, o padrão, para que os outros também se tornem como eles. Então, essas são ordenanças ou diretrizes ou princípios, qualidades de caráter e de vida que todos os homens devem estar desenvolvendo na própria vida deles. Simplesmente, esta passagem descreve um homem piedoso e pronto. Todos os homens têm que se tornar mais parecidos com os presbíteros, porque eles estão seguindo Cristo. Agora, o apóstolo Paulo, ele exemplifica isso no ministério dele. Esta ideia de instruir outros homens, ele sempre está discipulando. Parece que é o modelo que ele usa. Olha, lembra esses nomes. Discípulos de apóstolo Paulo, Silas, Timóteo, Aquila e Priscila, Erasto, Sopatro de Berea, Aristarco e Secundo, Gaio de Derbe, Tíquico e Trófimo de Ásia e Lucas, o médico. Paulo era um grande pregador do evangelho, sim, e professor, vamos dizer assim, das escrituras, mas também era um grande discipulador dos homens. Paulo está ensinando
aqui em 2 Timóteo 2:2, aquele ministério, onde se vai ensinar outros homens fiéis, ele exemplificou aquilo em muitas passagens da palavra de Deus. Então, nosso padrão deve ser nosso padrão, então, também. Então, é um tema excelente que seu pastor queria ser relembrado a vocês nesta noite. Homens, o ministério masculino na igreja. Ok. Agora, nós temos visto alguns exemplos exemplos bíblicos disto. Agora, vamos apresentar essas duas palavras, rapidamente, brevemente. Piedade. Eu quero que você saia daqui entendendo o que isso significa. Piedade, um pouquinho melhor. Ou pelo menos ser relembrado. Eu sei que vocês sabem muito bem sobre isso. Que isso é a meta da vida cristã. Para cada homem ele tem que se tornar mais piedoso. E a segunda pergunta então, esta é a meta, mas como? Paideia. E se nossa igreja não entende, eu creio, seu pastor, é bom visitar ele porque ele tem a mesma visão e é raro você ter outros amigos no ministério que têm a mesma visão e acham que a igreja deve operar, mas ele tem essa visão que essa igreja deve ser uma igreja de paideia. Então, se você não sabe o que isso significa, então fica aí, atento um pouquinho mais. Primeiro, piedade, que é, em outras palavras, a formação espiritual de um ser humano. Lembra o que aconteceu com a humanidade ali no jardim? Eles foram criados na imagem e semelhança de Deus, homens e mulheres perfeitos. O que aconteceu? Pecado entrou no coração dele e ele se tornou, e os filhos deles teve os mesmos problemas que nós temos hoje. Tentação, pecado, adoração desfocalizado. Este é o problema da humanidade. Então, na graça de Deus, em salvação, Ele está restaurando uma humanidade quebrada em Cristo, o sacrifício perfeito. Então, piedade quer dizer, como é que nós recapturamos aquele homem ali do jardim que adorava a Deus? Ele foi criado para ser obediente, para viver em adoração perpétua com Deus, tem comunhão com Deus sempre, todos os dias. Ele tinha plena consciência que ele vivia em Deus, com Deus, por meio de Deus. Era tudo focalizado no Criador, aquele que ele amava. Então, piedade quer restaurar aquela visão, onde Deus é primeiro em todos os aspectos e esferas, em todos os relacionamentos, em todas as decisões da vida. Deus é a primeira pessoa e o ser mais importante a ser agradado, a ser pensado, respeitado, considerado. Porque é tudo por Ele, por meio dEle. É vida em Deus. Isso é inescapável. Nós não temos vida fora de Deus. Não tem uma área da vida onde nós podemos dizer, agora eu estou no meio secular. Então Deus aqui não é importante. No domingo eu vou voltar para estar em Deus. Mas aqui não, é uma outra área da vida. Isso é uma esquizofrenia espiritual, uma mente dupla, é uma divisão na mente onde você está meio confuso, e nós temos muito isso hoje em dia, até no meio evangélico e tudo mais. Então, mas nós queremos ver a formação espiritual dos homens e claro, de todo mundo na igreja. Agora, esse desenvolvimento espiritual, se você vão para alguns lados na história da igreja, por exemplo, a igreja católica romana, o que eles enfatizam? Eles
enfatizia uma espiritualidade de ritualismo e administração sacramental. Também podia ser incluído as disciplinas da vida monástica. Lembra, não sei se vocês conhecem a história, ou talvez vocês eram católicos romanos, parece que tem uma classe de elite que vive ali nos monastérios. E que eles, pelo menos, é para eles fazer o que lá? Né? Viver uma vida piedosa, eles vão orar, eles vão ter disciplinas, eles vão escrever, eles vão limpar o chão, eles vão fazer coisas humildes, porque Cristo era humilde, então nós temos que se tornar mais parecido com Ele. Então isso sempre foi importante, mas era uma classe, os sacerdotes. Agora, quando a reforma aconteceu, Calvino também buscava piedade. Então a grande reclamação de Calvino era: olha, vocês estão fazendo aquela piedade, aquela vida sacrificial a Deus ali naquele cantinho, ali no deserto. Ele queria trazer aquilo para a cidade de Genebra. Todos os cantos, todos os lares, todas as igrejas, todos os centros de educações, até a vida política da cidade, tudo tinha que ser direcionado e controlado pela piedade. Todos tinham que orar diariamente, tinham que viver uma vida de humildade diante dos outros homens, uma vida sacrificial, onde todos os crentes tinham que tomar a cruz e seguir a Cristo. Está vendo como isso era uma diferença radical da linha reformada, que é muito especial, e nós devemos sempre regozijar e tem isso muito perto de nossos corações. Isso mudou nações. Se vocês querem ver Brasil mudando um dia, piedade não é só por uma tropa de elite, é para todos os seres humanos, é para nossos filhinhos e filhinhas. Eles têm que aprender este tipo de piedade. A fé reformada, então, nós vamos para a palavra de Deus, nós vamos ser guiados sola escritura. Não é tão importante o que tradição quer dizer sobre piedade, sobre formação espiritual, sobre crescimento, sobre como um ser humano se torna mais parecido com Cristo. Tradição pode dizer isso, e outras espiritualidades pode dizer isso, misticismo pode dizer isso, mas o que a palavra de Deus tem a dizer sobre isso? Então, nosso foco é teologia, sim, e aprender qual é o desejo e o que Deus tem falado na palavra dele sobre crescimento espiritual. E nós temos um outro grande problema no meio evangelical. É um crescimento, ou pelo menos é um ênfase na formação espiritual. É um ênfase nos emoções e subjetividade. O que eu senti aqui no meu coração, aqueles emocionalismos muito fortes, então aquilo é uma vida espiritual, na opinião de muitos. Mas a fé reformada, mais uma vez, eles querem se dobrar diante da palavra de Deus e ver o que Deus tem a dizer sobre isso, sola escritura. Ok, vamos tentar então, pelo menos, definir piedade para vocês. E um dos grandes pais da fé reformada, é João Calvino, um homem brilhante. Deus usou ele grandemente e ele definiu piedade assim. Chamo piedade, diz ele, chamo piedade aquela reverência unida ao amor de Deus, ao qual o conhecimento de seus benefícios induz. Ok, talvez vocês, porque vocês são um pouquinho cansados, ficou perdido nesta definição. Era uma breve definição, mas eu também fico perdido até quando eu estava lendo ele.
Então, em vez de ler ele, vamos para uma passagem que vai explicar, talvez a melhor passagem na Bíblia, não sei, talvez o pastor pode me corrigir depois, mas certamente é um dos melhores passagens que vai explicar exatamente como isso funciona. Romanos 11, 33, ok? Se você tem sua Bíblia, por favor, abre para Romanos 11. É isso que Calvino queria dizer. E certamente ele tinha esta passagem na mente quando ele escreveu essas palavras. Nós estamos buscando o entendimento bíblico de piedade, porque a meta para os homens na igreja é que cada um se torne homens piedosos. Romanos 11, 33 diz assim: "Ó profundidade da riqueza." Por que toda essa doxologia de apóstolo Paulo? Lembra que ele acabou de escrever todas as doutrinas da salvação, da graça de Deus, que tem alcançado pecadores que não merecia nem um pinguinho de graça. Mas Deus foi gracioso. Ele explica todas essas doutrinas da graça nos primeiros capítulos. Agora ele parece que finaliza. Ele diz: "Ó profundidade da riqueza." Agora você tem que pausar um pouquinho. E você tem que meditar nessas palavras. Porque este é o primeiro passo de piedade. Se você não tem uma visão elevada de Deus, a santidade de Deus, a benignidade de Deus, como Ele é um Pai todo-poderoso, mas tão cheio de amor. Olha as palavras, como é que você podia expressar aquilo melhor do que isso? Oh, profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Minha pequena mente e coração não consegue compreender a grandeza da graça de Deus. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a Ele, para que lhe venha a ser restituído? Alguém deu alguma coisa para Deus? Não. Foi Ele que deu tudo. Ele entregou o próprio Filho. Aí você podia meditar sobre a obra de Cristo. A glória de Cristo. Porque dele, e por meio dele, e para Ele, são todas as coisas. A Ele, pois, a glória eternamente. Está ouvindo o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? É um coração que está cheio da glória, da grandeza, da graça de Deus. E ele está tentando expressar aquilo com palavras humanas. E ele está naquele tentativo muito pobre, e ele admite isso. Quem pode sondar destas riquezas? Mas é isso que ele está querendo fazer, e amados, é isso, esta é a começa de piedade. Este é um coração piedoso, um grande e elevado visão. Então isso que você quer criar naqueles homens na sua igreja, naqueles filhos ali no lar. A grandeza da graça de Deus é bem melhor do seu jogo de futebol, filho. Você foi expulso do seleção, do time, mas você lembra quem é Deus, meu filho? É muito prática essa teologia. E tem que se tornar prática desde uma externa idade. Agora, por favor, eu sei que o capítulo termina, mas não é aqui que Calvino terminou. E lembra que no original, a Bíblia não era dividida. O apóstolo Paulo não colocou versículo 11, 12 e 13. Depois nós colocamos. Então, ele está continuando a conversa. Aí ele diz no próximo palavra:
rogo-vos, pois irmãos, pelas misericórdias de Deus, este que eu acabei de falar para vocês nos últimos capítulos, por causa da graça de Deus, pelas misericórdias de Deus, você não merecia nada, você era um condenado indo para o inferno, e Deus te resgatou, pelas misericórdias de Deus, agora sim, apresentais o vosso corpo, vossa vida, por sacrifício vivo, santo e agradável ao Deus, que é vosso culto racional. Isso é a definição de piedade. Por causa da graça de Deus, uma grande visão de Deus, aquilo fica, qual é a palavra? Fica ali no coração, como queimando ali. E você quer este queimador, este fogo no seu ser. Você sempre quer que aquele fogo seja, né, colocado mais lenha, mais, né, energia ali. Minhas palavras em português não chegam, né? Mas você quer fomentar, alimentar a beleza de Cristo no seu ser, no seu coração. Porque é aquilo que gera o próximo versículo, uma vida que é entregue. O que o Senhor quer de mim? Porque eu era perdido, o Senhor me resgatou, o Senhor me trouxe por perto da sua família, eu pertenço a Ti, agora o Senhor me salvou, eu faço parte da sua família, eu sou chamado sua noiva, o Senhor me ama, o Senhor tem me escolhida, eu sou um eleito do Senhor, entre todos os outros o Senhor me escolheu. Então, o que o Senhor quer de mim? O que eu posso fazer para poder, pelo menos, ser grato a Ti? Senhor, assim, o que eu posso fazer? Esta é a pergunta de uma alma piedosa. Esta é exatamente a pergunta. Aí, ele fala assim, me dá a sua vida. Me ouve, comunica comigo, ouve o que eu tenho a dizer e me obedece, filho. Esta vai ser a sua melhor maneira de viver. Me ama, responde, me ouve minhas palavras e vive para minha glória. Então, amados, eu tenho tentado resumir um pouquinho desta ideia de piedade. Eu vou finalizar agora com outra palavra importante, paideia. Para formar este homem piedoso, como isso acontece? Será que nós devemos simplesmente deitar no chão e esperar para um poder do alto chegar no meu coração e aí eu vou me tornar... Funciona assim? Alguns vão dizer que funciona assim. Até dentro do meio evangélico. Outros vão dizer, você tem que esperar para aquele momento espetacular, onde o poder do Espírito Santo vai cair em cima de você, e num momento instantâneo, pum, você se tornou um pulo de espiritualidade muito elevado, e você vai caminhar assim, feliz com o Senhor para todo o resto da sua vida. Mas lembra que a visão reformada é buscar e ver o que a palavra de Deus tem a dizer. Então, um lugar que descreve essa ideia, eu só vou para um lugar por causa do tempo. Possivelmente eu vou relembrar vocês mais uma passagem. 2 Timóteo 3, e vocês provavelmente já decorou esta passagem aqui nesta igreja. 2 Timóteo 3, 15 a 16, é aquela passagem que diz assim: Timóteo, você aprendeu a palavra de Deus desde a infância? Isso é muito importante, porque a palavra de Deus é útil, ela é suficiente para ensinar, né? Para repreensão, para correção, e aí tem mais uma palavra, e o que é? Alguém tem aí? Instrução
na justiça. Agora, se você podia, como pastor pode, analisar aquilo no grego, você vai ver essa palavra paideia. Especialmente naquele último frase. A frase podia ser traduzida assim, eu conheço alguns que traduzem assim. A palavra de Deus é suficiente para trazer treinamento disciplinado em justiça, ou em santidade. Então, quer dizer, a palavra de Deus, Ele vai te dar, como você tem um treinador de musculação, um coach, né? Um personal trainer que vai te mostrar passo a passo o que você tem que fazer para se tornar mais forte. É uma malhação, né? Para ter músculos nesse lugar mais forte, você tem que fazer esse exercício. E para ser um homem mais completo, vocês até aprenderam sobre isso hoje, né? Sobre como alimentação tem a ver, né? Mas legal, eu queria estar aqui. Mas a Bíblia é um manual de malhação espiritual, e ele dá as diretrizes necessárias para que você possa se tornar mais forte espiritualmente. Paideia é a palavra. E eu creio que nós precisamos de reforma, e eu estou alegre porque eu sei que sua igreja está buscando isso cada vez mais. Paideia, treinamento disciplinado em justiça. Imagina, ser uma igreja onde as pessoas sabem, olha, indo para aquela igreja, você vai malhar espiritualmente, para a glória de Deus. Por tudo, lembra, por tudo que Deus tem feito, por tudo que Ele é, só lhe dê glória. E por isso, o que o Senhor quer de mim? Paideia é a resposta. Lembra quando, em outra passagem, Paulo falou assim, para Timóteo, Timóteo, rejeita aquelas fábulas, né? Aquelas historinhas profanas e de velhas caducas, exercita-te, isso é 1 Timóteo 4:7, exercita-te pessoalmente na piedade. Exercita-te, sabe qual é a palavra no grego? Gymnasio, aonde em português nós derivamos essa palavra, ginásio. O que você faz no ginásio? Você malha, você corre, você treina. Então, tem ginásio de treinamento para se tornar um homem mais piedoso. Formação espiritual. E que outro objetivo a igreja deve ter? A não ser trazer pessoas por dentro do reino de Deus, este grande ginásio, para que homens e mulheres e pequenos e famílias possam ser treinados para quê? Para se tornar santos. Quer dizer, para se tornar homens e mulheres verdadeiros. É um treinamento em verdadeira humanidade. Porque homem foi criado para ser santo. Ele foi criado para ser piedoso. Ele foi criado para ter comunhão com o Criador em todos os momentos da vida. Ele foi criado para ser assim. Então, o que nós estamos querendo fazer na igreja é restaurar aquilo que foi quebrado. Então, eu espero que vocês tenham visto um pouquinho sobre paideia. Agora, vamos fechar. Então, realmente, vamos fechar algumas maneiras que nós podemos praticar isso. E isso, vocês já têm ouvido muito. Até eu comprei um livro, meio clássico, chamado Disciplinas Espirituais. Deixa eu ler os ingredientes. Isso iria ser para você individualmente. Qual é a malhação individual que você pode fazer, ideias bíblicas, para entregar a sua vida como um sacrifício vivo? Donald Whitney, ele menciona estes tipos de coisas, as disciplinas espirituais, como objetivo de alcançar a piedade, que é o fim principal da vida humana. Qual é o fim principal do homem? Glorificar a Deus e regozijar nele para todo sempre. Então, o que você tem que fazer
Absorção bíblica. Conhecer a palavra de Deus, ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus, ouvir os sermões no domingo e estudar aquilo, ser muito sério com teologia, com a palavra de Deus, seria um passo, seria uma máquina, talvez uma máquina central daquele ginásio. É uma máquina que ele tem alguns exercícios físicos que você faz, eles trabalham todos os músculos no corpo, eles são atividades centrais. Aí você tem aqueles outros, você só malha um músculo, porque você quer aparecer, porque ele aparece mais, então você concentra. Mas ele, na verdade, não fortalece o homem por todo, né? Você quer fazer aqueles malhações que pega todo o corpo no mesmo movimento. Aquilo é malhação de verdade. E, certamente, isso seria uma malhação central. Absorção bíblica. Oração. Como é que está a sua vida de oração, homens? É uma área que é muito difícil. Malhação é difícil, né? É difícil porque dói, né? É desgaste físico, mental. Malhação é difícil, por isso não tem muita gente gorda na igreja, né? É difícil. Imagina na malhação espiritual se nós não oramos. É difícil orar, mas é um caminho, é uma parte da piedade, adoração, evangelismo, serviço. Nós vamos servir uns aos outros. Mordomia, jejum. Parar um pouquinho de comer tanto e vamos meditar no Senhor. Silêncio e solidão. Ele inclui aqui um diário de anotações, onde você vai lembrar as coisas que Deus tem feito na sua vida. Esses são alguns exemplos deste tipo de atividades ou malhações. Eles são ideias bíblicas. Deixa eu te dar algumas outras. Primeiramente, em busca desta piedade, nós temos uma paideia completa na palavra de Deus. E o primeiro passo é paideia individual, disciplinas individuais, aquilo que eu posso fazer sem ninguém. Oração, leitura, meditação na palavra de Deus, serviço, tudo isso eu posso fazer individualmente e todos os homens devem saber fazer isso e devem saber como passar isso para a próxima geração. Essas são coisas primordiais. Arrependimento, abnegação, levando a cruz, meditando na vida futura, obediência, aquela guerra na alma, ok? Individual. A luta contra o pecado. A luta sábio, com sabedoria, com armamentos muito grandes, muito ferozes, contra pecado na alma. Isso precisa ser recuperado para desenvolver um homem de Deus, um homem piedoso. Tem que saber lutar contra pecado. 2, uma outra área de paideia, casamento, família. Vocês conhecem muito bem, então eu não vou falar muito sobre isso. Mas homens, Gênesis 2:15, o mandato masculino, qual a sua responsabilidade? É muito além de só preocupar com sua espiritualidade. No casamento, você tem que proteger a casa dos lobos, do pecado, do diabo, da tentação, de tudo. Você tem que ir à guerra para todo mundo naquele lar. Começando com sua esposa e depois suas filhas. Então, Gênesis 2:15, o mandato masculino, ali Adão foi colocado ali para proteger e cultivar a espiritualidade, cultivar relacionamento com Deus e relacionamento um com os outros. Então, é um outro lugar, rede de paideia, treinamento disciplinado em justiça, casamento e família, culto doméstico. Nós podemos acrescentar, é uma outra maneira de implementar paideia na igreja. Treinamento disciplinado, onde todos os dias da sua vida, você, pai, vai instruir e passar estas ideias de piedade para a próxima geração. Instrui homens fiéis que vão passar isso para outros homens fiéis, que pode passar para outros homens fiéis.
Meu filho de 15 anos, ele deve agora poder já passar para o rapaz de 2 ou 3 anos, o irmãozinho dele, princípios bíblicos de como viver, como servir, como falar, como confessar pecados, como se arrepender. E ele deve saber fazer isso já. Isso é a bênção da família e o paideia. Talvez você vai até aumentar isso. Não, isso é tão importante, essa ideia de paideia, treinamento disciplinar, que eu só quero que meus filhos, eles vão passar 7, 8 horas por dia com alguém que pelo menos tem a mesma visão do que eu. Esse é um problema que nós precisamos pensar muito neste país. Eu sei que o pastor já está pensando muito sobre isso. Eu estou generalizando, mas olhando para todo o país e todas as igrejas, nós não temos essa visão. Nós declaramos a palavra de Deus no domingo e segunda-feira nossos filhos passam 8, 12, 15 horas ou sozinho ou com uma professora que está negando tudo isso que nós estamos tentando construir. Aquilo não é paideia, não. Não é paideia bíblico, é um paideia nas trevas. É um treinamento disciplinado todo dia, tarefas diárias, rodeados por outras, pessoas que não são cristãs, incentivando, ensinando coisas contrárias à palavra de Deus. Então, é uma outra área que nós somos esquizofrênica como igreja. A piedade sim, mas vamos instruir nossos filhos dia após dia em outras instituições que não tem nada a ver com a glória de Deus. Isso vai causar um mancar, essa é a palavra, muito grande na espiritualidade de nossos filhos. Porque eles vão sair confusos, muitas vezes. Outra área seria aconselhamento bíblico. Você tem um problema na alma, nos relacionamentos, qualquer área da vida, e você vai para uma pessoa que não conhece Deus, para que ele pode te ajudar a reparar a situação, reparar a sua vida. Mas, amados, nossa vida é em Deus. Ponto. Não tem um partinho que é fora de Deus. Ele precisa ajudar a gente. Nós precisamos conhecer os caminhos dele. E, finalmente, nós temos falado sobre várias áreas de paideia, família, culto doméstico, o que um pai deve fazer em casa, ele, o profeta, sacerdote e rei. Irmãos e irmãs, nós temos muito a fazer para que nós podemos crescer na piedade. Nós precisamos resgatar estas ideias de piedade e de paideia. Como é que um ser humano é formado espiritualmente? Como é que nós construímos um ser humano que vive solidez e glória? Este é uma tarefa para qualquer homem. Qualquer homem, se ele quer realmente ser um homem de verdade, ele deve se preocupar com as coisas mais importantes da vida. E não tem nada mais importante do que a glória de Deus. Sua própria vida e na vida daqueles ao seu redor. Então, o ministério masculino na igreja deve ter tudo a ver com esses conceitos. A formação espiritual, individual e uma paideia coletiva. Um treinamento disciplinado em justiça, onde todos, a igreja é envolvido com o mesmo desejo de ver pessoas santas andando neste mundo para a glória de Deus. Nós podíamos falar muitas mais coisas, mas por causa do horário, eu sei que vocês têm ouvido muitas coisas hoje. Eu espero que vocês, mulheres, podem ser as futuros, formadores destes seres humanos. A mão que balança o neném ali naquele bercinho, eles dizem, é a pessoa mais poderosa. Vocês têm uma grande oportunidade de instruir nossos filhos para que eles possam se tornar homens de Deus. E homens de Deus, eu espero que vocês vejam isso como
a visão bíblica, a visão para a sua vida, e que vocês podem, cada um, nós todos juntos podemos entrar neste caminho estreita, e nós podemos encorajar um ao outro naquele caminho até a cidade celestial para a glória de Deus. Vamos fechar na oração. Senhor nosso Deus e Pai, nós somos gratos a Ti por este dia, onde nós podíamos meditar tanto na palavra do Senhor. Obrigado por Tua graça em nossas vidas, obrigado por Teu poder. Senhor, é infinito em justiça, em amor, benignidade e bondade. O Senhor tem resgatado nossas vidas e nós pertencemos a Ti totalmente. Então, Senhor, nosso pedido é que nós podemos ter mais sabedoria para viver uma vida agradável a Ti, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Faça isso em nossa vida individualmente e faça isso na vida daqueles ao nosso redor. Ajude-nos a se tornar aquelas pessoas que quer fazer parte do time, que quer encorajar, quer admoestar, quer ensinar e encorajar as outras pessoas com sabedoria, com humildade, para que eles também possam crescer no temor do Senhor para a sua louvor. É isso que nós pedimos, agradecido, Senhor, em nome de Jesus. Amém.